Olá, meus companheiros de leitura, tudo bem com vocês? Bem-vindos a mais uma quarta-feira de leitura de Ramsés, o Templo de Milhões de Anos. Muito obrigada por vocês me acompanharem, muito obrigada pela companhia de vocês nessas leituras, eu tô gostando muito. Quero saber se vocês estão gostando também das nossas leituras, dos nossos dias de leitura. Gente, eu quero saber também o que vocês acharam da estreia da sexta-feira. Vocês acompanharam? Dewey, um gato entre livros. Por favor, se vocês já estão acompanhando, deixa um comentário para mim. Ou aqui nesse vídeo, ou no vídeo da sexta-feira. Essa história pode ser ouvida por crianças também, tá bom? Vai contar a história de um gatinho que foi deixado numa biblioteca lá na cidade de Spencer, nos Estados Unidos, no estado de Iowa. Bom, vamos começar com Ramsés. Muito obrigada por vocês estarem aqui, muito obrigada pela companhia de novo, muito obrigada pelos likes, pelos comentários, obrigada por tudo, tô adorando. A gente tá quase finalizando esse livro, mais 3 semanas eu acho que a gente acaba e já começa o próximo. Muito bem, vamos lá? Capítulo 48. A lua nova acabava de nascer. Com o tronco nu, Ramsés usava uma peruca e um saiote arcaicos, semelhantes aos dos faraós do antigo império. Nefertari estava com um longo e justo vestido branco. Em lugar da coroa, a estrela de 7 pontas da deusa Sechat, encarnada por ela no período dos rituais da fundação do Ramesseum, o Templo de Milhões de Anos. Ramsés recordava-se da sua estada entre os talhadores de pedra, nas pedreiras de Gebel Silsilé, onde manejara o maço e o cinzel. Aspirava então a tornar-se membro daquela corporação, antes de o pai arrancá-lo do seu sonho. O casal real estava sendo assistido por uma centena de ritualistas vindos do templo de Karnak. À frente, o grande sacerdote Nebo, o segundo profeta Doki e o quarto Bakhen. A partir do dia seguinte começariam a trabalhar 2 arquitetos e suas respectivas equipes. 5 hectares. 5 hectares. Eis a superfície do templo de milhões de anos fixada por Ramsés. Para além do próprio santuário, compreenderia um palácio e numerosas dependências, entre as quais uma biblioteca, vários armazéns e um jardim. Aquela cidade sagrada, economicamente autônoma, seria dedicada ao culto da força sobrenatural presente na presença do faraó. Atordoado pela dimensão do projeto, Bakhen recusava-se a pensar nas dificuldades e concentrava-se nos gestos efetuados pelo casal real. Depois de terem fixado os cantos simbólicos da futura construção, o rei e a rainha, manejando um comprido maço, haviam enterrado as estacas de base e estendido o cordão, evocando a memória de Imhotep, o criador da primeira pirâmide e o modelo dos arquitetos. Depois, o faraó escavava um pouco da fundação com a ajuda de uma enxada, depositando na cavidade pequenos lingotes de ouro e de prata, ferramentas em miniatura e amuletos, logo cobertos com areia e oculto dos olhares de todos. Com mão firme, Ramsés colocara no respectivo lugar a primeira pedra de canto, usando uma alavanca e moldando ele próprio um tijolo. Do seu ato criador nasceriam os solos, as paredes e os tetos do templo. Chegou o momento da purificação. Ramsés foi contornando o espaço sagrado, lançando nele grãos de incenso, cujo nome hieroglífico Sonter significava o que diviniza. Bakhen ergueu uma porta de madeira, maquete da futura porta monumental da edificação.
Ao consagrá-la, o rei abriu a boca do seu templo de milhões de anos e trouxe-o à vida. A partir daquele momento, o Verbo estava nele. 12 vezes Ramsés bateu naquela porta com o maço branco, o iluminador, chamando a presença das divindades. Segurando uma lamparina acesa, iluminou o santuário onde residia o invisível. Por fim, pronunciou a antiga fórmula, afirmando que não construíra aquele monumento para si próprio, e sim o oferecia ao seu verdadeiro Senhor, a regra, origem e fim de todos os templos do Egito. Bakhen teve a sensação de estar vivendo um verdadeiro milagre. Aquilo que se realizava ali perante os olhos de alguns privilegiados ultrapassava a compreensão humana. Sobre o solo ainda nu, que já pertencia aos deuses, começava a espalhar-se a força do Ka. A estela de fundação está pronta, declarou Doki. Que seja implantada, ordenou o rei. O escultor pago por Doki trouxe uma pequena pedra coberta de hieróglifos. O texto sacralizava para sempre o território do Ramsés I, o qual não regressaria ao mundo profano. A magia dos signos transformava a terra em céu. Setaú avançou, trazendo um papiro virgem e um godê cheio de tinta fresca. Doki teve um sobressalto. A intervenção daquele rude personagem não estava prevista. Setaú escreveu um texto sobre o papiro, em linhas horizontais e da direita para a esquerda, lendo-o depois em voz alta. Que seja selada toda a boca viva que falar contra o faraó, pronunciando palavras más ou que tenha intenção de pronunciá-las contra ele, tanto de noite quanto de dia. Que este templo de milhões de anos seja um recinto mágico de proteção para o ser real e que afaste todo o mal. Doki suava em bicas. Ninguém o prevenira daquela intervenção mágica que, infelizmente, não mudaria nada na evolução do seu plano. Setaú apresentou o papiro enrolado a Ramsés, que colocou o seu selo e o depositou ao pé da estela onde seria enterrado. Ao pousar o olhar sobre os hieróglifos, o rei observou-os atentamente. De repente, voltou-se. Quem gravou esses hieróglifos? Percebia-se a cólera na pergunta do monarca. O escultor avançou. Eu, majestade. Quem lhe deu o texto para a inscrição na pedra? O grande sacerdote de Amon em pessoa, majestade. O escultor prostrou-se, simultaneamente por respeito e para evitar o olhar furioso de Ramsés. A inscrição tradicional relativa à fundação de um templo de milhões de anos tinha sido modificada e deturpada, anulando a sua função protetora. Então, o velho Nebu, aliado das forças das trevas e vendido aos inimigos do faraó, traíra Ramsés. O rei sentiu vontade de lhe esmagar o crânio com um maço de fundação, mas uma estranha energia, subindo do solo sacralizado, espalhou um calor benéfico pela sua árvore da vida, a coluna vertebral. No seu coração abriu-se uma porta que lhe modificou a visão. Não era a violência que devia utilizar. E o gesto muito discreto que Nebu acabara de esboçar confirmou-lhe esta opinião. Levante-se, escultor. O homem obedeceu. Dirija-se ao grande sacerdote e traga-o aqui. Doki estava triunfante. Seu plano desenrolava-se perfeitamente e os protestos do velho seriam atrapalhados e inúteis. O castigo do rei seria terrível e o lugar de grande sacerdote ficaria vago. Desta vez, o rei recorreria a um homem experiente e familiarizado com a hierarquia. Ele, Doki. O escultor aprendera bem a lição.
Deteve-se diante de um homem idoso que segurava um báculo dourado na mão direita e usava um anel de ouro no dedo médio, os dois símbolos representativos do grande sacerdote de Amon. Foi este homem que lhe deu o texto para gravar na estela? Interrogou Ramsés. Foi ele. Então você é um mentiroso. Não, majestade. Eu lhe juro que foi o grande sacerdote de Amon em pessoa que... Você nunca o viu, escultor. Nebu, então, retomou o báculo e o anel que confiara a um ritualista idoso no momento em que o escultor, ao lhe dar as costas, o acusava perante o faraó. Assustado, o escultor vacilou. Doki, onde está você, Doki? Você tem que me ajudar. Eu não sou o responsável por nada. Foi você que me ordenou que dissesse que o grande sacerdote de Amon queria destruir a magia do templo. Doki tentou fugir. Louco de raiva, o escultor alcançou-o e, lançando-se sobre ele, começou a espancá-lo. Doki não resistira aos ferimentos e morrera. O escultor, acusado de crime de morte, deturpação de hieróglifos, corrupção e mentira, compareceria diante do tribunal do vizir e seria condenado ou à pena de morte sob a forma de suicídio ou a trabalhos forçados numa penitenciária dos oásis. No dia seguinte, ao pôr do sol, o próprio Ramsés implantou a estela de fundação do Ramesseum, devidamente retificada. O Ramesseum havia nascido. Desconfiava de que Doki queria prejudicá-lo? Perguntou Ramsés a Nebu. A natureza humana é assim mesmo, respondeu o grande sacerdote. Raros são os seres que se contentam em seguir o seu próprio caminho sem invejar os dos outros. Como muito bem escrevem os sábios, a inveja é uma doença mortal que nenhum médico é capaz de combater. É necessário substituir Doki. Pensa em Bakhen, majestade? Sim. Não me oporei à sua decisão, mas parece-me prematura. Você havia encarregado Bakhen de vigiar os trabalhos de Luxor e do seu templo de milhões de anos e teve razão. Aquele homem merece a sua confiança, mas não o esmague sob um peso excessivo, nem deixe o seu espírito se dispersar em tarefas muito variadas. Com o tempo, ele galgará outros graus da hierarquia. O que propõe? Para o lugar de Doki, nomeie um velho como eu, preocupado com meditações e rituais. Assim, o templo de Amon de Karnak não lhe causará quaisquer preocupações. Você próprio o escolherá. Consultou o plano do Ramesseum? A minha existência foi uma longa sequência de dias felizes e serenos, mas carregarei uma tristeza, a de não viver o suficiente para ver terminado o seu templo de milhões de anos. Quem sabe, Nebu? Os meus ossos estão doloridos, majestade. A minha visão está diminuindo. Os meus ouvidos estão ficando surdos e durmo cada vez mais. Sinto que o meu fim se aproxima. 110 anos não é a idade atingida pelos sábios? Sou apenas um homem velho e feliz. Por que hei de censurar a morte para que esta recupere a sorte de que me beneficiei para oferecê-la a outro? O seu golpe de vista ainda me parece excelente. Se não tivesse dado o seu báculo e o seu anel àquele velho ritualista, o que se teria passado? O que aconteceu, aconteceu, majestade. A regra de Maat
nos protegeu. Ramsés contemplou a vasta extensão em que ergueria o seu templo de milhões de anos. Vejo uma edificação grandiosa, Nebu, um santuário de granito, arenito e basalto. Suas colunas subirão até o céu, as portas serão de bronze dourado, árvores farão sombra nos lagos de água pura. Os celeiros estarão abarrotados de trigo, o tesouro conterá ouro, prata, pedras preciosas e vasos raros. Estátuas vivas habitarão os pátios e as capelas. Um muro protegerá todas estas maravilhas. Ao nascer do dia e ao pôr do sol, subiremos juntos para o terraço e veneraremos a eternidade inscrita na pedra. 3 seres viverão para sempre neste templo: meu pai Sete, a minha mãe Touia e a minha esposa Nefertari. Esqueceu o quarto, que também é o primeiro. Você mesmo, Ramsés. A grande esposa real aproximou-se do rei, trazendo um pequeno pé de acácia. Ramsés ajoelhou-se e plantou-o na terra. Nefertari regou-o cuidadosamente. Vele por esta árvore, Nebu, pois ela há de crescer com o meu templo. Permitam os deuses que eu possa repousar um dia sob a sua benéfica sombra, esquecer nela o mundo e os homens e ver a deusa do ocidente revelada na sua folhagem e no seu tronco, antes de me tomar pela mão. Fim do capítulo 48. Capítulo 49. Moisés estendeu-se exausto na sua cama de sicômoro. O dia fora esgotante. Cerca de 50 pequenos incidentes, 2 feridos levemente no canteiro de obras do palácio, um atraso na entrega de rações no canteiro de obras da terceira caserna, 1 milhar de tijolos imperfeitos para destruir. Nada de especial, mas o acúmulo de preocupações pouco a pouco afetava sua resistência. Pequenas interrogações invadiam-lhe novamente o espírito. Construir aquela capital tornava-o feliz, mas ter que construir vários templos em homenagem a divindades, entre as quais Sete, o maléfico, não seria uma ofensa ao Deus único? Como supervisor dos canteiros de obras de Pi-Ramsés, Moisés contribuía para dar forma à glória de um faraó que perpetuava os antigos cultos. Em um canto do quarto, perto da janela, alguém se movera. Quem está aí? Um amigo? Um homem magro, com cara de ave de rapina, saiu da penumbra e caminhou pela luz vacilante espalhada por uma lamparina de azeite. Ofir? Gostaria de lhe falar. Moisés sentou-se na cama. Estou cansado e quero dormir. Falo com você amanhã, no canteiro de obras, se eu tiver tempo. Estou correndo perigo, meu amigo. Por quê? Você sabe o motivo. Porque acredito no Deus único, Salvador da humanidade, o Deus que o seu povo venera em segredo e que amanhã reinará sobre o mundo, depois de ter destruído os ídolos. E a sua conquista deve começar pelo Egito. Esquece que Ramsés é o faraó. Ramsés é um tirano, zomba do divino e só se preocupa com o seu próprio poder. Será melhor que eu respeite. Ramsés é meu amigo e estou construindo a sua capital. Aprecio a nobreza dos seus sentimentos e a sua fidelidade a ele, mas você é um homem dividido, Moisés, e tem consciência disso. O seu coração recusa esse reinado e espera o verdadeiro Deus. Está delirando, Ofir? O olhar do líbio tornou-se insistente. Seja sincero, Moisés. Pare de mentir para si mesmo. Acha que me conhece melhor do que eu próprio. E por que não? Recusamos os mesmos erros e compartilhamos o mesmo ideal. Aliando as nossas forças, transformaremos este país e o futuro dos seus habitantes.
Quer queira ou não, Moisés, você é o líder dos hebreus. Sob a sua liderança cessaram as suas rivalidades. Sem você saber, formou-se um povo. Os hebreus estão submetidos à autoridade do faraó, não à minha. Renego essa ditadura, e você também a renega. Engano seu, cada um tem a sua função. A sua consiste em guiar o seu povo para a verdade, a minha em instaurar o culto de um Deus único, colocando Lita no trono do Egito, a herdeira legítima de Akenaton. Pare de delirar, Ofir. Instigar a revolta contra o faraó só pode levar ao desastre. Conhece algum outro meio para se instalar o reino do Deus único? Quando somos detentores da verdade, é preciso saber lutar para impô-la. Lita e você, dois iluminados. É irrelevante. Acredita realmente que estamos sós? O hebreu ficou intrigado. É evidente que sim. Depois do nosso primeiro encontro, afirmou Ofir, a situação evoluiu. Os partidários do Deus único são mais numerosos e mais determinados do que imagina. A força de Ramsés não passa de uma ilusão na qual ele próprio se deixará prender. Uma boa parte da elite do país irá nos seguir, quando você, Moisés, tiver aberto o caminho. Eu? Por que eu? Porque você tem a capacidade de nos guiar e de encabeçar os adeptos da verdadeira fé. Lita deve permanecer na sombra até poder subir ao trono. E eu não passo de um homem de oração, sem influência sobre as multidões. Mas quando você erguer a sua voz, todos os ouvirão e o aceitarão. Quem você realmente é, Ofir? Um simples crente que, como Akenaton, está convencido de que o Deus único reinará sobre todas as nações, depois de ter dobrado a espinha do vaidoso Egito. Moisés devia ter mandado embora aquele demente há muito tempo, mas o discurso dele o fascinava. Ofir formulava ideias que estavam calando fundo no pensamento do hebreu, ideias tão revolucionárias que se recusava a continuar ouvindo. O seu projeto é insensato, Ofir. Você não tem qualquer chance de vencer. O fluxo do tempo corre em nossa direção, Moisés, e arrastará tudo à sua passagem. Lidere os hebreus, dê-lhes um país para que possam prostrar-se perante o Deus único e reconhecer que Ele é o Todo-Poderoso. Lita governará o Egito. Seremos aliados, e essa aliança será o berço de onde brotará a verdade para todos os povos. Isso não passa de um sonho. Nem você nem eu somos sonhadores. Ramsés é meu amigo, repito, e não tolerará qualquer distúrbio. Não, Moisés. Ele não é seu amigo, e sim o seu mais feroz adversário, aquele que quer abafar a verdade. Saia de minha casa, Ofir. Medite nas minhas palavras e prepare-se para agir. Breve nos veremos novamente. Não conte com isso. Até breve, Moisés. O hebreu passou a noite em claro. Cada uma das palavras de Ofir atravessava-lhe a mente como uma onda, arrastando as suas objeções e receios. Embora Moisés não fosse ainda capaz de reconhecê-lo, aquele encontro fora o que ele esperara. O leão e o cão, deitados um próximo do outro, acabavam de mastigar carcaças de aves. Sentados e abraçados à sombra de uma palmeira, Ramsés e Nefertari admiravam os campos de Tebas. Com muita dificuldade, o rei havia convencido Serra-Mana a conceder-lhe uma escapadela. Matador e vigilante não eram os seus melhores guarda-costas? De Mênfis chegavam excelentes notícias. A pequena Meritamon gostava muito do leite de sua ama
e recebera pela primeira vez a visita do irmão Ká, do qual o ministro da Agricultura, Nedjen, se ocupava com a vigilância iluminada de um preceptor. Izete, a bela, congratulara-se com o nascimento da filha do casal real e dirigira afetuosos cumprimentos a Nefertari. O sol do fim da tarde, doce e acariciador, dourava a pele sedosa de Nefertari. Uma área de flauta ergueu-se no ar límpido. Vaqueiros cantavam, trazendo o seu gado de volta, e burros, carregando enormes pesos, trotavam em direção às casas. A oeste, o sol adquirira uma coloração alaranjada, ao mesmo tempo que a montanha tebana se avermelhava. A dureza de um dia de verão sucedia-se à ternura da noite. Como era belo o Egito adornado com os seus ouros e os seus verdes, com a prata do Nilo e os fogos do poente. Como Nefertari era bela, vestida apenas naquele fino vestido de linho transparente. Do seu corpo flexível e abandonado emanava um perfume embriagador. No seu rosto, grave e sereno, desenhava-se a nobreza de uma alma luminosa. Serei digno de você? Perguntou Ramsés. Que pergunta estranha. Às vezes você me parece tão distante deste mundo e das suas torpezas, da corte das suas mesquinharias, dos deveres temporais do nosso cargo. Terei falhado na minha missão? Pelo contrário, você não comete o mínimo erro. Como se desde sempre fosse a rainha do Egito. Amo-a e admiro-a, Nefertari. Seus lábios uniram-se, quentes e vibrantes. Tinha decidido não me casar, confessou ela, e permanecer reclusa no templo. Não sentia nem indiferença nem aversão pelos homens, mas pareciam-me mais ou menos escravos de uma ambição que acabava por torná-los pequenos e doentes. Você estava para além da ambição, porque o destino escolhera o seu caminho. Também amo-o e o admiro, Ramsés. Cada um sabia que o seu pensamento era uno e que nenhuma provação o separaria. Criando juntos o templo de milhões de anos, haviam realizado o seu primeiro ato mágico de casal real, nascente de uma aventura a qual apenas a morte poria um fim aparente. Não esqueça das suas obrigações, lembrou-lhe ela. Quais? Gerar filhos? Já tem um. Precisa de mais. Se a sua existência for longa, talvez alguns morram antes de você. Por que não a nossa filha como minha sucessora? Segundo os astrólogos, ela será de natureza meditativa, como o pequeno Ká. Não é uma boa predisposição para reinar? Depende das circunstâncias e do mundo que nos rodeia. Hoje o nosso país é a própria imagem da serenidade. Mas como será amanhã? O galope de um cavalo veio quebrar a paz da tarde. Coberto de poeira, Serramana saltou da montaria. Perdoe-me se o importuno, majestade, mas o assunto é da máxima urgência. Ramsés percorreu com os olhos o papiro que o sardo lhe entregara. Um relatório do general de Elefantina, revelou a Nefertari. Núbios, revoltados, atacaram uma caravana que transportava o ouro destinado aos nossos principais templos. Vítimas? Mais de 20 mortos e inúmeros feridos. Serão apenas ladrões ou será o início de uma revolta? Ainda não sabemos. Perturbado, Ramsés deu alguns passos. O leão e o cão, compreendendo a contrariedade do dono, vieram lamber-lhe as mãos. O monarca pronunciou as palavras que a grande esposa real receava ouvir. Partirei para o local, pois compete ao faraó restabelecer a ordem. Na minha ausência, Nefertari, você governará o Egito. Fim do capítulo 49. Capítulo 50.
A flotilha de guerra do faraó era constituída por 20 barcos em forma de crescente, em que nem a polpa nem a proa tocavam a água. Uma enorme vela estava presa por grosso cordame e um mastro único, de solidez a toda prova. No centro, uma espaçosa cabina reservada à tripulação e aos soldados. À frente, uma cabina menor para o comandante. No barco principal, o próprio Ramsés verificara os 2 lemes, um a bombordo e outro a estibordo. Um, cercado com cobertura fora, construído para matador e vigilante. Este último aninhado nas patas dianteiras do leão e pronto para aproveitar-se da sua farta ração diária. Tal como na viagem anterior, as colinas desérticas, as ilhotas verdejantes, o céu de um azul absoluto e a fina faixa verde que resistia ao ataque do deserto fascinaram Ramsés. Aquele país de fogo, simultaneamente violento e para além de qualquer conflito, assemelhava-se à sua alma. Andorinhas, grous com coroa e flamingos rosa sobrevoaram a flotilha, cuja passagem foi saudada por babuínos risonhos empoleirados no topo das palmeiras. Esquecendo a finalidade da sua expedição, os soldados passavam o tempo jogando, bebendo vinho de palma e dormindo, protegidos do sol. Depois de passarem pela segunda catarata e entrarem na região de Quosh, lembraram-se de que não estavam ali para uma viagem de divertimento. Os barcos acostaram em uma margem desolada e os soldados desembarcaram em silêncio. Ergueram as tendas, dispuseram paliçadas de proteção em redor do campo e aguardaram as ordens do faraó. Algumas horas mais tarde, o vice-rei da Núbia e a sua escolta apresentaram-se perante o monarca, sentado num banco de cedro dourado. Que explicações tem para me dar? Exigiu Ramsés. Estamos com a situação controlada, majestade. Eu pedi explicações. O vice-rei da Núbia havia engordado muito. Limpou a testa com um pano branco. Foi um incidente deplorável, concordo, mas de pouca importância, não devemos exagerar. Um carregamento de ouro roubado, soldados e mineiros mortos não justificam a presença do faraó e de um corpo expedicionário? A mensagem que lhe foi enviada talvez tenha sido demasiado alarmista, mas isso não me impede de me alegrar com a vinda de Vossa Majestade. O meu pai, quando pacificou a Núbia, confiou-lhe o cuidado de preservar a paz. Será que não foi quebrada por causa da sua negligência e da sua lentidão em intervir? Uma fatalidade, majestade, apenas uma fatalidade. Você é o vice-rei da Núbia, porta-estandarte à direita do rei, superintendente do deserto do sul, chefe da frota de carros, e atreve-se a falar em fatalidade? Com quem está querendo brincar? A minha conduta foi irrepreensível, eu lhe garanto, mas o meu trabalho é esmagador. Controlar os governantes das aldeias, verificar o abastecimento dos celeiros, indicar... E o ouro? Vigio a sua produção e eu entrego com o maior zelo, majestade. Esquecendo-se de proteger uma caravana de carros. Como eu poderia prever o ataque de um pequeno grupo de insensatos? Não é esse precisamente um dos seus deveres? Uma fatalidade, majestade. Leve-me ao local onde ocorreu o ataque. É no caminho das minas de ouro, num local isolado e árido, infelizmente de pouca serventia. Quem são os culpados? Uma tribo miserável cujos membros se embebedam para agir dessa maneira. Mandou procurá-los? A Núbia é grande, majestade, e as minhas tropas são reduzidas. Portanto, não foi feita nenhuma investigação aprofundada. Apenas Vossa Majestade podia decidir uma intervenção militar. Agora não preciso mais de você. Devo acompanhar Vossa Majestade na perseguição desses criminosos? Quero a verdade, vice-rei. A Núbia está pretendendo revoltar-se para defendê-los? Bem,
É pouco provável, mas a insurreição já começou? Não, majestade, mas as fileiras desses bandidos parecem ter engrossado. É por isso que a sua presença e a sua intervenção eram necessárias. Beba, disse Setaou a Ramsés. É preciso? Não, mas prefiro ser prudente. Não será Serramana que o protegerá das serpentes. O rei concordou em beber a poção perigosa à base de plantas urticáceas e de sangue de cobra diluído que Setaou lhe preparava a intervalos regulares. Assim, imunizado, o soberano poderia aventurar-se na pista do ouro sem correr riscos. Obrigado por me proporcionar essa viagem. Lotus também está encantada por rever o seu país. E que belos répteis em perspectiva! Não será um passeio de divertimento, Setaou. Vamos esbarrar, sem dúvida, com forte resistência. E se deixasse esses pobres diabos dormirem sobre o seu ouro? Roubaram e mataram. Ninguém deve ficar impune se trair a lei de Maat. Nada o fará desistir? Nada. Pensou na sua segurança? O caso é muito grave para que possa confiá-lo a um subalterno. Recomende aos seus homens a maior prudência. Nesta estação, os répteis são particularmente mais venenosos. Eles que se untem com assa fétida, a borracha resinosa da canafrecha da Pérsia. O seu odor horrível faz fugir um bom número de répteis. Se um soldado for mordido, avise-me. Vou dormir numa carroça com Lotus. O corpo expedicionário avançou por uma pista cheia de cascalho. À frente, um guia núbio, Serramana e o rei, montado em robustos cavalos. A seguir, bois puxando carroças, burros carregados de armas e de odres com água e os soldados. O guia núbio estava convencido de que os agressores não se haviam afastado do lugar onde tinham atacado a caravana de carros. A alguns quilômetros, com efeito, havia um oásis que lhes permitiria esconder provisoriamente o saque antes de o negociarem. De acordo com o mapa em seu poder, o rei podia avançar sem receio no coração de uma região desértica, porque havia poços abertos ao longo do caminho. Há anos que nenhum mineiro sofria de sede, segundo os relatórios da administração da Núbia. A descoberta do cadáver de um burro surpreendeu o guia. Geralmente, os pesquisadores de ouro utilizavam apenas animais saudáveis, capazes de suportar um longo esforço. Quando se aproximou do primeiro grande poço, a serenidade voltou a reinar. Beber até matar a sede, encher os odres, dormir à sombra de panos estendido entre 4 estacas. Dos oficiais aos simples soldados, o sonho era o mesmo. Como a noite cairia dentro de menos de 3 horas, o rei com certeza faria uma parada. O guia foi o primeiro a chegar ao poço. Apesar do calor, aquilo que descobriu gelou-lhe o sangue. Correu para Ramsés. Majestade, está seco! Talvez o nível da água tenha baixado. Desça ao fundo. Com o auxílio de uma corda segura por Serramana, o guia obedeceu. Quando voltou a subir, seu rosto parecia ter envelhecido vários anos. Seco, majestade. O corpo expedicionário não tinha água suficiente para voltar atrás. Talvez apenas os mais resistentes sobrevivessem. Era preciso, portanto, seguir em frente, com a esperança de alcançar o segundo poço. Mas, visto que os relatórios da administração núbia eram inexatos, não estaria o segundo também seco? Podíamos sair da pista principal, propôs o guia, e virar para a direita, na direção do oásis dos rebeldes. A meio caminho existe um poço de que tem necessidade durante as suas investidas. Repouso até o anoitecer, ordenou Ramsés. Depois partiremos de novo. Avançar de noite é perigoso, majestade. As serpentes, uma possível emboscada.
Não temos outra alternativa. Que estranhas circunstâncias! Ramsés pensou na sua primeira expedição à Núbia, ao lado do pai, durante a qual os soldados tiveram que suportar uma provação idêntica, na sequência de envenenamento dos poços por uma tribo revoltosa. No seu íntimo, o rei admitiu que havia subestimado o perigo. Uma simples operação de restabelecimento da ordem podia transformar-se em desastre. Ramsés falou aos seus homens e disse-lhes a verdade. O moral ficou abalado, mas os mais experientes não perderam a esperança e acalmaram os companheiros. Não estavam sob as ordens de um faraó fazedor de milagres? Os soldados, apesar dos perigos, apreciaram a marcha noturna. Uma retaguarda muito vigilante detectaria um ataque surpresa. À frente, o guia avançava com prudência. Graças à lua cheia, seu olhar atingia uma grande distância. Ramsés pensou em Nefertari. Se ele não regressasse, a rainha ficaria com o peso do Egito sobre os ombros. Ca e Meritamon eram demasiado jovens para reinar, e muitas ambições se revelariam com muito mais fúria do que com a certeza de que tinham estado abafadas. De repente, o cavalo de Serramana empinou. Surpreendido, o sardo desequilibrou-se e caiu em solo pedregoso. Semi-desmaiado, impossibilitado de reagir, rolou ao longo de uma encosta arenosa e foi cair no fundo de uma cavidade invisível da pista. Um ruído curioso, semelhante ao de uma respiração forçada, alertou-o. A 2 passos dele, uma víbora emitiu um sopro rouco, provocado por uma brutal expulsão do ar contido nos pulmões. Incomodada, tornava-se violenta e atacava. Serramana perdera a espada ao cair. Sem arma, não lhe restava senão bater em retirada, evitando fazer qualquer movimento brusco. Mas a víbora sopradora, deslocando-se lateralmente, impediu-o de fazê-lo. Com o tornozelo direito doendo, o sardo não conseguiu pôr-se de pé. Incapaz de correr, tornava-se uma presa fácil. Maldito animal! Vai privar-me de uma bela morte em combate. A víbora sopradora aproximou-se. Serramana tirou-lhe areia na cabeça, aumentando ainda mais o furor do réptil. No momento em que ela se lançava, com um movimento rápido para vencer a curta distância que a separava do inimigo, um pau bifurcado prendeu-a no chão. Que pontaria minha! Felicitou-se Setaou. Tinha apenas uma chance em 10 de consegui-lo. Segurou a serpente pelo pescoço, que agitava a cauda furiosamente. Como é linda essa serpente sopradora, com as suas 3 cores, azul pálido, azul escuro e verde. Uma jovem muito elegante, não acha? Felizmente para você, o seu sopro ouve-se ao longe e é fácil de identificar. Suponho que devia agradecer-lhe. Sua mordedura causa apenas um edema local, que se estende ao membro ferido. Provoca uma hemorragia por ela não ter muito veneno, mas é muito tóxico. É possível se salvar se tiver um coração forte. Honestamente, a sopradora não é tão temível como parece. Fim do capítulo 50. Capítulo 51. Setaou tratara a entorse de Serramana com ervas e lhe amarrara o tornozelo com linho embebido num bálsamo descongestionante. Dentro de algumas horas ela desapareceria. Desconfiado, o sardo se perguntava se não fora o próprio encantador de serpentes que preparara aquele atentado com a víbora para aparecer como um salvador e convencê-lo de que era um verdadeiro amigo de Ramsés, sem qualquer intenção de lhe fazer mal. No entanto, o comportamento indiferente de Setaou, que não tirava partido da sua ajuda, jogava a seu favor. Descansaram desde a madrugada até o meio da tarde. Depois a marcha continuou. Ainda havia água suficiente para os homens e os animais,
mas em breve teriam de racionar. Apesar da fadiga e da angústia, Ramsés apressou o avanço e insistiu na indispensável vigilância da retaguarda. Os revoltosos não atacariam de frente, mas pela retaguarda, tentando enfraquecer os seus adversários com um ataque surpresa. Nas fileiras, já não brincavam, nem evocavam o regresso ao vale. Ninguém falava. Aqui está, anunciou o guia estendendo o braço. Algumas ervas esparsas, um círculo de pedras secas, um suporte de madeira com um grande odre preso a uma corda gasta. O poço. A única esperança de sobrevivência. O guia e Serra-Mana precipitaram-se para a água salvadora. Permaneceram acocorados um longo tempo e depois ergueram-se lentamente. O sardo balançou negativamente a cabeça. Este país está privado de água desde a aurora dos tempos e vamos morrer de sede aqui. Nunca se conseguiu escavar um poço duradouro. Será no além que teremos de procurar uma nascente. Ramsés reuniu seus homens e confessou-lhes a gravidade da situação. De manhã, as reservas estariam esgotadas. Não podiam avançar nem recuar. Vários soldados jogaram as armas no chão. Peguem-nas de volta, ordenou Ramsés. Para quê? Perguntou um oficial. Vamos secar ao sol? Viemos a esta região desértica para restabelecer a ordem e vamos restabelecê-la. Como os nossos cadáveres poderão combater os núbios? Meu pai, outrora, encontrou-se numa situação semelhante e salvou os seus homens, recordou Ramsés. Então nos salve também. Abriguem-se do sol e deem de beber aos animais. O rei deu as costas para os seus soldados e encarou o deserto. Setaou perfilou-se ao seu lado. Que tenciona fazer? Avançar. Avançar até encontrar água. É insensato. Tal como meu pai me ensinou, assim agirei. Fique conosco. Um faraó não espera a morte como um derrotado. Serra-Mana aproximou-se. Majestade, evite o pânico e mantenha os turnos de guarda. Que os homens não esqueçam que poderão ser atacados. Não tenho o direito de deixá-lo partir só nessa imensidão de areia. A sua segurança não estaria garantida. Ramsés pousou a mão no ombro do sardo. Encarrego-o da segurança do meu exército. Regresse sem demora. Soldados sem um comandante arriscam-se a fazer o que lhes der na telha. Sob os olhos petrificados dos soldados, o rei afastou-se do antigo poço e aventurou-se no deserto vermelho, na direção de uma colina pedregosa que escalou com passo tranquilo. Lá de cima, descobriu uma região isolada. Tal como o pai, deveria descobrir o segredo do subsolo. Os veios da terra, a água proveniente do oceano da energia que se introduzia por entre as pedras e enchia o coração das montanhas. O plexo do rei contraiu-se com a dor. Sua visão modificou-se. O corpo tornou-se ardente, como se fosse invadido por uma intensa febre. Ramsés segurou na varinha de feiticeiro feita de acácia que trazia presa à cintura do saiote. A mesma varinha usada por seu pai para prolongar a visão. A magia de que estava impregnada continuava intacta, mas onde procurar naquela vastidão de areia e rochas? Uma voz falava em seu corpo, uma voz vinda do além, uma voz que tinha a potência da de Sete. A dor no plexo tornou-se tão insuportável que obrigou Ramsés a sair da sua imobilidade e a descer da elevação. Já não sentia o calor implacável que teria aniquilado qualquer viajante. Seu ritmo cardíaco havia abrandado como o de um óryx. A areia e as rochas mudaram de forma e de cor. O olhar de Ramsés penetrou pouco a pouco nas profundezas do deserto. Os dedos
enclavinharam-se sobre as duas hastes de acácia muito flexíveis, ligadas na extremidade por um fio de linho. A varinha ergueu-se, tremeu e voltou a cair. Ramsés continuou a andar e a voz tornou-se distante. Deu meia volta. Dirigiu-se para a esquerda, para o lado da morte. A voz estava de novo próxima. A varinha agitou-se. Ramsés esbarrou em um enorme bloco de granito rosa, perdido naquele mar de cascalho. A força da terra arrancou-lhe a varinha das mãos. Acabava de encontrar água. Com a língua seca, a pele queimada pelo sol e os músculos doendo, os soldados deslocaram o bloco e cavaram no local indicado pelo rei. Atingiram um enorme veio de água a 5 metros de profundidade e soltaram gritos de alegria que ecoaram por toda a região. Ramsés mandou fazer várias perfurações, formando uma série de poços ligados entre si por uma galeria subterrânea. Aplicando esta técnica adotada pelos mineiros, o rei não se contentava em salvar apenas o seu exército de uma morte atroz, mas também previa a irrigação de uma vasta extensão de terra. Está imaginando jardins verdejantes? Interrogou Setaol. Fecundidade e prosperidade não são os melhores sinais que podemos deixar? Serramana interrompeu-o. Esqueceu os núbios revoltados? Nem por um segundo. Mas os soldados estão transformados em cavadores de poços. Esse trabalho muitas vezes faz parte das missões, de acordo com a tradição. Na pirataria não misturávamos as coisas. Se formos atacados pelos selvagens, ainda saberemos defender-nos? Não o encarreguei de garantir a nossa segurança? Enquanto os soldados consolidavam os poços e a galeria, Setaol e Lotus capturavam magníficos répteis de tamanho superior à média e acumulavam preciosas reservas de veneno. Inquieto, Serramana multiplicava as rondas pelos arredores e obrigava os soldados, em turnos alternados, a treinarem como na caserna. Muitos acabaram esquecendo o assassinato dos transportadores de ouro e só pensavam no regresso da expedição ao Vale do Nilo, sob o comando de um faraó fazedor de milagres. Amadores, pensou o ex-pirata. Aqueles soldados egípcios eram apenas voluntários alistados, rapidamente se transformando em operários ou camponeses. Não tinham o hábito dos combates, dos sangrentos corpo a corpo e das lutas até a morte. Em nada se comparavam à formação de um pirata, sempre alerta e pronto a cortar a goela de qualquer inimigo com qualquer arma. Despeitado, Serramana nem sequer tentou ensinar-lhes ataques traiçoeiros e exibições inesperadas. Aqueles soldadecos nunca haveriam de aprender a combater com ele. No entanto, o sardo tinha a sensação de que os núbios revoltados não estavam longe e que há pelo menos 2 dias estavam próximos do acampamento egípcio e o vigiavam. Também o leão e o cão de Ramsés haviam pressentido uma presença hostil. Tornavam-se nervosos, dormiam menos, caminhavam de forma agitada e com o focinho erguido para o vento. Se esses núbios fossem verdadeiros piratas, o corpo expedicionário egípcio seria aniquilado, mentalizou o sardo. A nova capital do Egito crescia a uma velocidade surpreendente, mas Moisés já não a olhava como antes. Para ele, Pi-Ramsés não passava de uma cidade estrangeira, povoada de falsos deuses e de homens perdidos em crenças insensatas. Fiel à sua missão, continuava incentivando os diversos canteiros de obras e mantendo o ritmo dos trabalhos, mas todos haviam notado nele uma rudeza crescente, particularmente em relação aos contramestres egípcios a quem criticava, a maior parte das vezes sem razão, e o apurado sentido da disciplina. Moisés passava cada vez mais tempo junto dos hebreus,
e todas as noites discutia com pequenos grupos o futuro de seu povo. Muitos, porém, estavam satisfeitos com a sua condição e não sentiam qualquer desejo de mudar para criarem uma pátria independente. A aventura parecia demasiado arriscada. Moisés insistiu. Evocou a sua fé no Deus único, a originalidade da sua cultura, a necessidade de se libertarem do jugo egípcio e de se afastarem dos ídolos. Alguns espíritos começaram a vacilar, mas outros permaneceram irredutíveis. No entanto, todos reconheceram que Moisés tinha a potencialidade de um chefe, que a sua ação havia sido benéfica para os hebreus e que estes não podiam deixar de dar ouvidos ao seu discurso. O amigo de infância de Ramsés dormia cada vez menos. Sonhava de olhos abertos com uma terra fértil, onde reinaria o Deus do seu coração. Sonhava com um país que os próprios hebreus governariam e cujas fronteiras defenderiam como seu bem mais precioso. Enfim, conhecia a natureza do fogo que devorava sua alma há tantos anos. Daria um nome a esse desejo inextinguível, colocando-se à frente de um povo que conduziria para a sua verdade. Todavia, a angústia apertava-lhe a garganta. Ramsés aceitaria aquela revolta e uma negação do seu próprio poder? Moisés teria de convencê-lo, de fazê-lo aceitar o seu ideal. As recordações invadiam-no. Ramsés não era um simples camarada de jogos, mas um verdadeiro amigo, um ser animado por um fogo idêntico e, afinal, tão diferente. Moisés não o trairia fomentando uma conspiração contra ele. Iria enfrentá-lo pessoalmente e o faria ceder. Mesmo que a vitória parecesse impossível, haveria de consegui-la, porque Deus estava com ele. Fim do capítulo 51. Ai, gente! E aí? Como estamos? Estamos gostando? Eu estou adorando. Pena que já tá chegando no final do segundo livro. Ai, ai. Parece que tá passando tão rápido. Eu tô assim pensando como o Christian Jack fez essa ligação, né? Colocou de forma tão humana, eu acredito que essa seja a palavra, a relação de Moisés com Ramsés, pensando que pode mesmo ter acontecido dessa forma, ou não, pode mesmo ter acontecido como diz a Bíblia, ou como contam as histórias judaicas, né? E cristãs também. Mas, vamos lá. Gostaram desse bloco de leitura, desse bloco de capítulos? Eu adorei. Tentei colocar um pouquinho de suspense aí, né? Vocês perceberam. Na queda de Serramana. Gente, muito obrigada por me acompanhar até aqui. Vamos continuar amanhã com a menina que não sabia ler. Oh, meu Deus, tô falando errado. A menina que não sabia ler. Tá acabando também. Sexta-feira tem leitura nova. Dewey, Um Gato Entre Livros. Tragam as crianças para ouvir. Ou compartilhem com crianças. É possível. Para quem não vem amanhã nem depois de amanhã, até semana que vem. Um final de semana maravilhoso para vocês. Deixa o seu like, deixa o seu comentário, compartilhe o vídeo. Se for possível, se inscreve no canal. Vamos fazer crescer essa rede de companheiros de leitura. E deixa eu leio para você. Um beijo para vocês. Tchau!